Bom, pessoal, nessa última videoaula a gente vai ver os dois processos de ossificação, que são processos através do qual então se forma o tecido ósseo. O primeiro processo de ossificação é chamado de ossificação intramembranosa, ou seja, ocorre dentro de uma membrana. E essa membrana, ela é uma membrana de tecido conjuntivo. Nessa figura aqui, ó, a gente tem o início do processo de ossificação intramembranosa, onde a gente tem um mesênquima, certo? As células mesenquimais iniciam o processo de diferenciação celular, formando o que é chamado de blastema ósseo. Nesse blastema ósseo, elas continuam a se diferenciar e dão origem a osteoblastos. Esses osteoblastos iniciam o processo de síntese do osteoide. Quando se tornam, então, envoltos pelo osteoide, se diferenciam em osteócitos, dando origem a um tecido ósseo primário, que é a mesma coisa que a gente tem nesse esquema aqui. Esse processo de ossificação intramembranosa, ele dá origem aos tecidos, aos ossos chatos do crânio. Então aqui, ó, nessa figura, a gente tem aqui o mesênquima, aqui a gente tem enfileirados, então, ao redor da matriz óssea, osteoblastos, e aqui osteócitos imersos na matriz óssea. Mesma coisa desse lado, osteoblastos ao redor e osteócitos apontados pelas cabeças de seta nas suas lacunas, imersos na matriz óssea. O segundo processo de ossificação é chamado de endocondral. Ele ocorre dentro da cartilagem. Então, ocorre a partir de uma peça de cartilagem hialina. Então, existe um molde de cartilagem hialina que vai dar origem, formando inicialmente um colar ósseo, onde vai entrar uma artéria nutridora ou um broto vascular osteogênico. Esse broto vascular vai trazer células osteoprogenitoras que vão se alojar nos tabiques de cartilagem que vai se formar e vai começar o processo de ossificação que continua dessa maneira aqui. Então a gente vai ter o processo de ossificação ocorrendo na diáfise e no centro secundário de ossificação na epífise, onde as células vão se diferenciando e vão se alojando, dando origem ao tecido ósseo até que ocorra o desaparecimento da cartilagem epifisária, dando origem a tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. A gente vai encontrar nos ossos longos a região do disco epifisário, que é chamada cartilagem de crescimento ou disco epifisário. Nessa cartilagem, a gente vai encontrar 4 regiões importantes. A chamada cartilagem de repouso, ou aqui zona de reserva. Nessa cartilagem de repouso, a gente vai encontrar uma grande quantidade ainda de matriz de cartilagem e condrócitos bem separados uns dos outros por essa matriz. Esses condrócitos são responsáveis pela intensa produção de matriz cartilaginosa. Logo em seguida, vai existir uma zona que é chamada de região proliferativa da cartilagem. Nessa região, os condrócitos vão estar alojados em fileiras de células, ou zona proliferativa, ou também chamado de cartilagem seriada. Existe ainda a produção de matriz de cartilagem, mas é chamado de seriada principalmente porque esses condrócitos estão fazendo mitoses sucessivas. Logo em seguida vai existir uma zona que é chamada de zona de cartilagem hipertrófica ou zona de maturação. Nessa região existe um aumento de volume acentuado por esses condrócitos, devido ao acúmulo de lipídios e de glicogênio, fosfatase alcalina e uma matriz de calcificação. E existe uma zona que é chamada de zona de cartilagem calcificada. Nessa zona de cartilagem calcificada ocorre a morte celular dos condrócitos e a gente vai encontrar
lacunas dos condrócitos com restos celulares de células e algumas lacunas já vazias, sobrando então os tabiques de cartilagem, onde as células osteoprogenitoras que chegam via artéria nutridora vão poder se alojar e iniciar o processo de diferenciação, formando então uma zona de calcificação logo em seguida. Então aqui a gente tem as diferentes regiões, mas nessa imagem aqui tá melhor, ó. Então aqui seria a zona de cartilagem de repouso, aqui seria a zona de cartilagem seriada, aqui seria a zona de cartilagem hipertrófica, aumento de volume, e aqui seria a zona de cartilagem calcificada. E aqui já é tecido ósseo com células da medula óssea entre as trabéculas de tecido ósseo. Para manutenção, então, dos níveis plasmáticos de cálcio, que são, o cálcio é um íon do tecido ósseo que é retirado desse tecido, então, que ele é uma reserva de cálcio, que é o que a gente chama de calcemia. O organismo utiliza dois hormônios, a calcitonina e o paratormônio. Como que esses hormônios vão trabalhar? A calcitonina, ela é produzida, a gente viu isso em glandular endócrino, pelas células parafoliculares, as células C lá da tireoide. O que a calcitonina faz? Ela inibe a reabsorção da matriz. Ela vai atuar diretamente no osteoclasto, que é a célula responsável pela reabsorção. Então, ela vai inibir o osteoclasto. E o paratormônio, que é produzido também por uma glândula endócrina, que é chamada, são as paratireoides, que a gente também viu no glandular endócrino, ela vai atuar de forma diferente. Ela estimula o osteoclasto para aumentar a reabsorção. Ou seja, para regular a calcemia, a gente tem que ter um equilíbrio do trabalho da calcitonina e um equilíbrio do trabalho do paratormônio. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece na osteoporose, quando ocorre um decréscimo da massa óssea. Os estrógenos, eles vão fazer o quê? Eles ativam os osteoblastos. Na ausência dos estrógenos, que é o que ocorre na menopausa, ocorre uma queda, tá faltando a palavra queda aqui, drástica desses hormônios. Então a gente não tem o trabalho do osteoblasto formando matriz óssea. E a gente tem daí um aumento do trabalho dos osteoclastos que levam aqui é tecido ósseo íntegro e aqui é tecido ósseo com osteoporose, perda de massa óssea. O osso fica frágil, então, e extremamente quebradiço. E aqui é um exemplo de duas vértebras. Aqui de uma mulher de 30 anos de idade, o aspecto da vértebra, e aqui de uma mulher de 89 anos de idade com uma osteoporose avançada. Só para a gente ter uma ideia da perda da massa óssea, como é uma perda de massa óssea importante. Ok, gente? Era isso então sobre tecido ósseo.